Olá galera, tudo bem? Estamos de volta para o segundo vídeo dessa EMP, em que iremos introduzir os conceitos iniciais do desenvolvimento web utilizando a linguagem HTML. Como vocês irão perceber, a partir de agora vamos mais direto ao ponto, e já vamos ter algumas coisas práticas na aula de hoje. Mas só relembrando a aula passada, nosso objetivo com essa EMP é o desenvolvimento de jogos, e as linguagens HTML e CSS são acessórias nesse contexto. Então iremos ver apenas o básico necessário para aplicar nos nossos jogos. Para começo de conversa, o HTML não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação de conteúdo. Seu nome é um acrônimo para Hypertext Markup Language, ou, em bom português, linguagem de marcação de hipertexto. Mas beleza, mas o que é uma linguagem de marcação? Para responder essa pergunta, eu vou mostrar um exemplo bem simples. Como podemos ver aqui, temos um documento do Word, somente texto. Eu vou pegar essa primeira parte do meu documento e vou selecionar e dizer que ele é um título de primeira importância. Depois vou pegar essa segunda parte do meu texto e vou marcá-lo com um título de segunda importância. Também vou aproveitar e selecionar o nome em inglês da nossa linguagem e marcar ela como negrito e itálico. Vocês podem observar que o que eu fiz foi basicamente selecionar um conteúdo, marcá-lo e definir o que é esse conteúdo para dentro do meu documento. Então ele era um título, ele era um negrito, ele era um itálico, ele era um título de segunda importância. O que eu fiz foi informar o significado dele para o texto. O HTML segue o mesmo princípio. Ela marca uma informação, dando a ela um significado, informando o que essa informação é realmente para o nosso conteúdo. Um título, uma lista, um parágrafo. Então, para resumir, o HTML é uma linguagem para estruturação e publicação de conteúdo para a web, que pode ser texto, imagem, vídeo e áudio. Entendi, mas como funciona o HTML? O funcionamento do HTML é bem simples mesmo. É baseado em etiquetas ou tags. Essas etiquetas que serão responsáveis por marcar o conteúdo e informar o significado dele para o documento. É a mesma coisa da nossa mãe colocar uma etiqueta dizendo que é feijão no pote de sorvete para evitar nossa frustração ao abrir e descobrir que não é sorvete, né? E como é que uma tag é montada? A tag é montada da seguinte forma. Você tem o nome da etiqueta ou tag, que é o que ela significa. Nesse exemplo temos o P, que representa um parágrafo. Esse nome da etiqueta fica entre os sinais de menor que e maior que, também conhecidos como colchetes angulares. Pronto, criamos a nossa tag de abertura. Colocamos ela antes do início do conteúdo que queremos marcar, que queremos informar que é um parágrafo. Na maioria das tags nós precisamos também de um fechamento. Nós precisamos informar onde aquela marcação finaliza. Para isso montamos a tag de fechamento. Primeiro o sinal de menor que, depois você vai acrescentar uma barra, o nome da tag, que deve ser o mesmo da abertura, e para finalizar temos o sinal de maior que. Pronto, agora nós temos o que nós chamamos de elemento HTML, que é formado pelo conjunto de tag de abertura, o conteúdo e a tag de fechamento. Isso é a sintaxe padrão, e é o principal aprendizado que você precisa ter sobre o HTML, pois os nomes das tags você vai aprendendo aos poucos, anotando e depois utilizando. Apenas algumas tags não têm a tag de fechamento. Essa nós vamos chamar de tags solteiras, ou tags sem conteúdo, aquelas soltas na bagaceira. Essas tags elas não marcam conteúdo especificamente. Elas trazem uma informação ou adicionam algo na página, como uma quebra de linha ou uma linha horizontal, como no nosso exemplo aqui do lado. A tag HR, que vai criar essa linha no nosso documento. Uma outra característica importante das tags HTML é que muitas delas possuem informações adicionais, que chamamos de atributos. Seria como se você adicionasse lá na etiqueta do pote de sorvete, além do que você já está guardando lá, o feijão no caso, também a data em que você está colocando na geladeira. Geralmente essa informação extra é uma configuração, ou algo para identificar o elemento. Vamos observar esse elemento de parágrafo. Vamos adicionar a ele uma informação adicional. Vamos utilizar o atributo ID, que serve para identificar um elemento de forma única, como se estivéssemos atribuindo um CPF para esse elemento. Mas não se preocupe com o que esse atributo significa mesmo. Vamos nos preocupar em como adicionamos um atributo em uma tag. Porque cada tag pode possuir diversos tipos de atributo. Então precisamos entender como é a sintaxe das tags e a sintaxe dos atributos. Na tag de abertura, a gente precisa dar um espaço após o nome da tag. Depois adicionamos o nome do atributo que queremos adicionar. Em seguida o sinal de igual. E por último, o valor desse atributo entre aspas. Não se esqueça que o elemento HTML de abertura precisa do seu fechamento, seu sinal de maior que no final.
E outra informação importante é que elementos HTML podem ter vários atributos ao mesmo tempo. Basta que você separe eles por um espaço, sempre dentro da tag de abertura. Então podemos observar que um atributo é formado pelo conjunto nome e valor. Então vamos para a prática, né? Bem, pessoal, vamos agora para o nosso primeiro exemplo prático. Para isso, vamos criar uma pasta aqui no nosso computador. Vamos utilizar a área de trabalho mesmo. Então, botão direito do mouse, novo, pasta. Colocamos o nosso nome na nossa pasta. Essa pasta vai nos servir para salvar todos os nossos exemplos durante essa EMP. Vamos agora abrir o nosso editor. As instruções de instalação e configuração desse editor já estão disponíveis no Classroom de vocês e também na descrição desse vídeo. Só é vocês observarem. Agora vamos abrir a nossa pasta e nessa área que estiver em branco, clicamos com o botão direito e solicitamos para abrir no nosso editor o Visual Studio Code. Você pode observar que a nossa pasta já está aberta aqui no nosso editor, nosso nome já aparece aqui e aparece também algumas opções. Você pode abrir dessa forma como eu mostrei ou pode vir aqui em File, Open Folder e selecionar a sua pasta também. Funciona da mesma forma. Mas vamos lá. Agora que nossa pasta já está aberta, vamos criar uma pasta dentro dessa pasta. Para isso, vamos utilizar esse segundo botão que aparece ao lado do nome da nossa pasta original, New Folder. E vamos colocar o nome de Aula 2. Em seguida, clicamos em Aula 2 e observamos que a nossa seta aponta para baixo. Nesse momento, clicamos no primeiro botão, New File, ou Novo Arquivo, para criar um novo arquivo, que vai ser o nosso arquivo HTML. Vamos dar o nome dele de exemplo1.html. Vamos aqui de forma bem simples, apenas digitar o nome da nossa EMP. Vamos dar uma observada agora em como ficou o resultado até aqui. Vamos apertar um F1. Depois escolhemos a opção Show Live Server Preview. Ele vai abrir para a gente aqui, vai dividir a tela em duas, vai mostrar para a gente o resultado de tudo que a gente está fazendo desse outro lado, certo? O que acontece é que nesse momento, esse Live Server Preview, que é a visualização em tempo real, não vai estar funcionando porque nós não temos um documento HTML pronto desse lado. Temos somente um documento de texto. Nós precisamos ter pelo menos o documento base pronto para que isso funcione. Mas por enquanto isso vai servir para a gente poder pré-visualizar o que a gente está fazendo. Veja que nós temos apenas texto puro, nenhuma formatação, a gente pode fechar. E agora vamos adicionar a nossa primeira tag HTML. Nós conhecemos uma no decorrer dos nossos slides, a tag P, mas vamos utilizar uma tag diferente agora. Então vou abrir a minha tag, criar a minha tag de abertura, e essa é a tag H1. Esse é um título de primeira importância. Depois do nosso conteúdo, eu clico e vou fechar. Não se esqueça da barra e do mesmo nome da nossa tag. Pronto. Criamos então a nossa primeira tag HTML em um documento. Vamos novamente para o nosso Live Preview. F1, Show Live Server Preview. Veja que o resultado mudou drasticamente. Veja que agora a nossa fonte está em negrito e também ligeiramente maior. Essa é a formatação padrão de um elemento H1, um título de importância 1 dentro do HTML. Esse conteúdo então foi marcado com o nosso primeiro elemento HTML. Porém, não temos ainda um documento HTML mesmo. Vamos fazer isso agora. E agora? Vamos conhecer o documento base HTML? Quando criamos um novo documento HTML, nós precisamos iniciar pela estrutura básica de um documento. Vamos conhecer cada uma dessas linhas e depois construir juntos esse documento base. Iniciamos pelo doctype, que indica para o nosso documento qual é a versão do HTML que nós estamos utilizando. Nesse caso, a versão mais atual, a versão 5. O elemento a seguir é a tag HTML. Ela envolve todo o conteúdo da página e é conhecido como elemento raiz da página HTML. Nele, nós vamos também adicionar um atributo, uma informação extra, que vai indicar que o conteúdo desse documento será no idioma português do Brasil. Entre as tags HTML, nós dividimos o documento em duas partes. A cabeça, que utiliza a tag head, e o corpo, que utiliza a tag body. Vamos começar pela cabeça. O elemento head é utilizado para um setor de configuração do documento. É um conteúdo que não é visível para o usuário do site. Isso inclui palavras-chave, descrição da página que você quer que apareça nos resultados de busca, configuração do conjunto de caracteres a ser utilizado e até para adicionar o CSS no documento. Então lembre-se, o que é adicionado no head
do documento não é para ser exibido para os usuários, faz parte da configuração do documento. Dentro do head, vamos adicionar nossas duas primeiras configurações. O title, que define o título que irá aparecer na guia do navegador, também é utilizado para descrever a página quando salvamos nos favoritos, por exemplo. Também iremos adicionar o tipo de codificação de caracteres que iremos utilizar. Para isso, usaremos o padrão UTF-8, que inclui a maioria dos caracteres utilizados. Isso vai evitar que tenhamos problemas de acentuação, por exemplo. Pronto, a cabeça do nosso documento está devidamente configurada. Lógico que temos muitas outras configurações, mas estamos falando do documento base, daquele que iremos iniciar em todas as aulas e atividades. E por último, abaixo da cabeça, sempre abaixo, vamos construir o nosso documento body. O corpo do nosso documento. Ele é responsável por conter todos os elementos que desejamos mostrar para os usuários. Textos, imagens, vídeos, áudios, enfim, qualquer coisa. Nesse exemplo, vamos colocar aqui apenas um parágrafo. Então vamos colocar a mão na massa? Para isso, vamos fazer um desafio prático. Você vai pausar o vídeo, vai criar um novo arquivo com o nome de exemplo 2. Nesse arquivo vai criar o documento base HTML que eu acabei de mostrar e vai adicionar no corpo do seu documento um H1 com o seu nome. Logo em seguida, solte play nesse vídeo e vamos observar a correção dessa atividade. Voltando para o nosso Visual Studio Code, vamos criar agora o nosso exemplo 2. Vamos novamente na nossa aula 2, clicar no primeiro botão de novo arquivo, selecionamos o nome para exemplo 2.html. Não podemos esquecer do .html. Damos Enter, criamos o nosso arquivo. Começamos então pelo nosso doctype. Doctype HTML. Em seguida, criamos a nossa tag HTML. E nós vamos dividir esse documento em dois. Começamos com o head. Fechamos a cabeça. E dentro dela, vamos adicionar o título. Fechamos a tag do título. Em seguida, vamos utilizar a nossa codificação de caracteres. Pronto, a cabeça do nosso documento está pronta. Em seguida, vamos criar o nosso corpo. Fecho o corpo. E dentro dele, vamos adicionar um elemento que foi solicitado, no caso o H1, com o nosso nome. Para finalizar, não podemos esquecer de fechar o nosso documento HTML. Salvamos e agora vamos executar. F1, Show Live Server Preview e vemos aqui o nosso resultado na tela. Bem pessoal, nesse segundo vídeo aprendemos ou revisamos o que é o HTML, o que são as tags e os atributos e também construímos o nosso primeiro documento HTML. Parabéns! Nesse momento, a primeira medalha da primeira fase chegou para vocês. Parabéns e vamos continuar jogando e aprendendo nos próximos vídeos. Até lá!